graça e a paz de Jesus Cristo encontre todos em perfeita harmonia no lar, na família, nas suas vidas social, de trabalho, de negócio, e que Deus abençoe muitíssimamente e possamos justamente através hoje de todo esse movimento que nós estamos trazendo através justamente dessas postagens, desses vídeos, possamos estar cada dia muito mais fortalecidos e encorajados a cada dia no Senhor. É isso que nós precisamos a cada dia. E o objetivo nosso aqui justamente é esse. Nós não trazemos uma religião, nós não trazemos justamente um modo religioso, porque é ali que você encontra, é acolá que você encontra. Tudo que nós precisamos encontramos no Senhor. Fora do Senhor não tem nada. Nada. Nada existe fora de Deus. É isso que nós não podemos se enganar de maneira nenhuma. E nós temos passado uma semana aí meia tribulada, não em nossas vidas, mas você vê a tribulação, é justamente dentro da sociedade, né? Toda a imprensa já vem há mais de uma semana, justamente falando justamente sobre a depressão, o crescimento assombroso, justamente dessa doença, justamente no meio do jovem entre os 15 e 25 anos. Saiu reportagem aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, na revista Veja dessa semana, entendeu? Que nós estamos justamente nessa semana e programa na TV, tudo falando disso, e tem vários comentários, várias situações dentro disso, mas ninguém consegue chegar a uma definição justamente verdadeira e ninguém consegue pegar na raiz da situação. Porque a coisa é muito mais complexa do que pensamos e imaginamos quando olhamos para isso. Quando olho pelo termo justamente da sociedade, é por isso que eu falo que a coisa é mais justamente complexa. Porque você pega o jovem, há uns 30 anos atrás, o que é que ele tinha? Ele tinha o apoio da família. Ele vivia dentro do conceito de família. Ou ruim ou bom, ele tinha sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e procurava respeitar, porque os pais exerciam uma autoridade dentro do lar. O tempo foi passando, a coisa foi modernizando, foi chegando a um ponto, nós chegamos agora em pleno século XXI, aí você vê a tecnologia bombando, bum, um boom. Você vê a tecnologia. Isso foi fazendo com que a pessoa fosse se isolando, a pessoa foi distanciando, porque toda nossa comunicação hoje é através justamente das redes sociais. Nós não temos mais contato, não temos mais amigo, não temos mais companheiro. Os pais já não são os mesmos pais, perderam autoridade, já não tem tempo para conversar com o filho, orientar nessa formação da adolescência, que é muito importante nas mudanças hormonal. Então ele não sabe tomar decisão, não sabe tomar atitude, ele tem muita dificuldade. Se a família não estiver ali no dia a dia, interagindo com as suas conversas, com a sua presença, que é muito importante, então o que acontece? Ele vai sentindo. Cada um tem uma estrutura diferente, um sente mais isso. Vai se retraindo, vai se isolando, vai se entristecendo, daqui a pouco não tem prazer para isso, não tem disposição para aquilo, não quer estudar, não quer fazer nada, então fica justamente essas pessoas de uma maneira justamente inútil no seu dia a dia. Aí os pais gritam de lá, gritam de cá, chamam de preguiçoso, de preguiçosa, aquela coisa toda, mas isso não resolve de maneira nenhuma. Essa é a grande realidade. Aí nós corremos atrás da ciência. O setor da ciência, a psicologia conversa, orienta, as pessoas conseguem respirar um pouco, mas não trata da raiz da situação. Então lá adiante essa situação pode vir mais forte. Com seus 40 anos, ela pode vir mais forte, porque isso fica justamente acomodado justamente na vida da alma, na emoção justamente da pessoa. Ele reage ali um pouco, mas ele nunca se torna a mesma estrutura de maneira nenhuma. Então é aí que entra a igreja entra dentro disso tudo, entendeu? A igreja, a composição da verdade, a igreja de Cristo na terra, não estou falando de instituição, estou falando da igreja, do corpo de Cristo na terra. É viver justamente essa realidade, essa verdade, aí ele começa justamente a procurar auxiliar a sociedade, porque a igreja foi enviada ao mundo, ela está lá justamente na sociedade para contagiar para a verdade, para contagiar para o caminho do bem. Entendeu? Para contradizer justamente essa situação que o mundo justamente apresenta.
Então mostra da maneira sábia, da maneira inteligente, ele mostra com ações, com atitude no dia a dia. Então as pessoas sabem que tem um caminho de saída e sabem que tem um caminho de vitória. Por quê? Porque aquele não está passando por isso, porque aquele está conduzindo de uma maneira firme e segura dentro dessas adversidades. Porque a pessoa vai se aproximar de mim, vai se aproximar de você, e ali nós vamos transmitir justamente a realidade de Deus. Vamos transmitir tudo isso na nossa vida. Agora, como a religião entrou no mundo, então começa a discussão, o desacordo entre um e outro. Então a sociedade fica aí perdida no meio desse tiroteio de religião. Um atira para lá, outro atira para cá, um tenta acertar ali, outro tenta acertar acolá. Então as pessoas ficam assustadas, as pessoas ficam chocadas, as pessoas ficam escandalizadas, as pessoas se esfriam, se distanciam, vê um crente como um tipo de pessoa chata, pessoa que não tem nada, uma pessoa atrasada, que é assim que ele chama, ignorante, vê tudo isso. Porque não tem uma linguagem verdadeira dentro de uma situação adversa que eles estão vivendo justamente no dia a dia. Então você vê o papel que nós temos neste mundo, é um papel muito importante, porque nós temos que expressar os pensamentos bíblicos, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a Bíblia não diz que nós vamos adquirir a mente de Cristo, trabalhar de que nós temos a mente de Cristo, a mente cristã. Então nós temos justamente isso. Então o crente, ele pensa biblicamente. O crente pensa biblicamente. E quando você justamente usa os pensamentos de Deus, que são os pensamentos bíblicos, você tem resposta para tudo, você tem sabedoria, você não empurra a religião, você não condena a pessoa, mas você ama aquela pessoa, que é o seu próximo. Você ama ela, é seu próximo. Você tem que amar. Agora, aquela situação que estão passando, aquela família, em relação àquele filho, aquela filha, então nós temos uma atitude justamente firme, uma atitude verdadeira, contra justamente aquela opressão sobre aquela alma. Aí nós entramos com o pensamento bíblico. E um pensamento bíblico que eu trago justamente neste momento é o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4. No Filipenses capítulo 4, diz assim: não esteja, versículo 6, capítulo 4, vai dizer, não esteja quieto por coisa alguma. Nada pode nos incomodar de maneira nenhuma. Se eu tenho um amigo, se eu não tenho um amigo, se os amigos me abandonou, me deixou, se eu estou com dificuldade de me relacionar, então isso não pode me inquietar de maneira nenhuma. A primeira ordem que o Senhor nos dá justamente é isso. Antes, que as minhas e as tuas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Aquilo que eu ansejo, desejo, que é a petição, o pedido a Deus, entendeu? Eu devo justamente levar conhecida diante de Deus. Mostrar para Ele o que estou passando, o que estou sentindo, se eu estou me sentindo só, estou me sentindo triste, se eu estou perdendo a vontade de ler, de estudar, se eu estou perdendo a vontade de fazer as coisas, se eu não tenho vontade de trabalhar, de sair, entendeu? Então, nós temos que levar isso ao Senhor. Eu estou passando por isso, eu estou me sentindo dessa maneira. Então, antes tem que levar um conhecimento de Deus. Isso não pode me incomodar. Antes disso me incomodar, me inquietar, eu tenho que ir a Ele falar justamente isso. A minha petição. Mostrar a minha realidade. Pai, tem hora que eu me sinto só, hora que eu me sinto sem amigo, sem companheiro. Parece que o mundo me abandonou, o mundo me deixou. Isso tem me trazido um desânimo, um abatimento, uma tristeza. Tem horas que eu não tenho força nem para pegar no caderno da escola, no caderno universitário, não tenho força quando os colegas batem na porta e cantam a campanha, vamos lá, vem, vamos lá. Eu não tenho disposição para sair, ir num passeio, numa recreação. Então, antes que essas coisas comecem a me inquietar, eu tenho que levar isso ao conhecimento de Deus. Então, nós orientamos na sociedade. A sociedade é orientada dessa forma, dessa maneira. Ele continua dizendo, né? Pela oração e súplica com ação de graça justamente ao Senhor. Aí no versículo seguinte, que é o versículo 7, diz assim: e a paz de Deus é a presença de Deus, que você foi aí na petição, falou, colocou, então Deus não desampara, já se torna presente na sua vida. Ele diz assim: excede todo o entendimento.
Todo entendimento que eu estou passando excede. Eu vejo que a maneira de resolver é a maneira que Deus está me dizendo, que é a presença dele na minha vida. Aí o que acontece depois disso, pastor? Guardará o meu coração, o teu coração, e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós não seremos mais feridos. Os nossos sentimentos não são abalados pela circunstância, a situação, o nosso derredor não são abalados de maneira nenhuma. É isso que vive a sociedade perdida. E o jovem, ele sofre muito mais do que isso. Porque ele tem uma atividade intensa no seu emocional, e então ele sofre muito mais, de repente, por isso. E a família é distante. Perdemos o conselho de família, os pais estão totalmente distantes, os filhos são relegados, aí você tem o apoio justamente da sociedade, das leis, da justiça, entendeu? Que o jovem não pode trabalhar, precisa ter um jovem cidadão, ter um jovem não sei o quê, precisa passar por isso, não tem de maneira nenhuma. Então se torna difícil, e as empresas relutam que sabem dar trabalho. Sabe quando o jovem desse aprendiz vai para a empresa, é muito difícil, ele não faz nada, enrola, e as empresas, ela reluta. Fica essa pessoa ansiosa no seu desenvolvimento hormonal, então tudo que é ruim começa a tomar o seu sentimento, as suas emoções. E dentro disso vem justamente a situação, um entra em depressão, outro vai com uma atividade às vezes pior, eu não sei qual é pior, um se afugenta na droga, um se afugenta na prostituição, um se afugenta no homossexualismo. Então a pessoa vai correndo para esse mundo perdido, jovem. Vai perdendo tudo do seu dia a dia. Aí que os pais ficam mais desesperados, que não sabem lidar com esses conflitos de maneira nenhuma, porque não tem tempo. Hoje a família não interage de maneira nenhuma com outra família de maneira nenhuma. Todo mundo vive isolado, no seu individualismo doentio, perverso, cruel no dia a dia. E a igreja também caminha para isso. Quem está vendo as pessoas morrendo, quem está vendo, aí não coloca a discussão para ajudar, para auxiliar, não se coloca de maneira nenhuma. Porque nós estamos preocupados em levar a pessoa para a igreja, fazer campanha. Vai lá fazer uma campanha. Vai fazer campanha. Me perdoe o meu jeito, a minha expressão. Isso é um absurdo. Isso é uma sabedoria terrena, satânica e diabólica. Fazer campanha não resolve de maneira nenhuma. A pessoa precisa da vida. A pessoa não está tendo vida, ele precisa da vida. E você tem a vida para dar à pessoa e não está dando de maneira nenhuma, porque muitos de nós não estão compreendendo o que é vida. Estão deixando ser influenciados por todo esse modernismo que penetrou justamente na igreja. Porque Deus não muda, Deus é o mesmo, Ele continua o mesmo. É nós que estamos mudando, nós estamos se adaptando. Entendeu? Adaptando o modernismo. Porque hoje ser crente é um status. Hoje ser crente é status. É um modismo. Você vai para a televisão, você vê os cantores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja acha que aquilo é bonito, acha que aquilo é moderno, então não se envolve, não se compromete, não se assume a nova vida de maneira nenhuma, vão perdendo o comprometimento, a cadeia do Senhor. Por isso que não tem nada para passar. Por isso nós não passamos nada de maneira nenhuma, e a sociedade está apodrecendo a cada dia. Você vê nos jornais, você vê aí na imprensa escrita, imprensa televisionada, tudo falando justamente do aumento assustador de jovens de 15 a 25 anos, justamente na depressão. Muitos desses jovens não se recuperam de maneira nenhuma. Como eu conheço, muitos deles não se recuperaram. As famílias não lutaram, ficaram aí e não se recuperou de maneira nenhuma. E são cristãos. Família cristã não se recuperou, está lá isolado no seu quarto, dentro de casa. Entendeu? É uma confusão para tomar banho, é uma confusão para arrumar o quarto todo sujo, ou se tornar inútil, você entendeu? Não foram mais trabalhar, fica aí na base de um compromissozinho aí para segurar a barra e não sai justamente para trabalhar, se tornar pessoas inúteis. Ainda as pessoas correm o risco, mesmo recebendo os paliativos do dia a dia, pode sair desse estado mais tenso da depressão e começar a se movimentar. E o que acontece? Casar, formar família, mas chega amanhã, nos seus 40 e diante, começa a vir toda a depressão novamente. Por quê? Porque não tratou na raiz de maneira nenhuma. E para tratar na raiz, só Deus é que trata. Não tem outra pessoa para tratar. Paliativo, já diz o paliativo. Entendeu?
é uma coisa ali para amenizar a situação mais grave, mas não resolve definitivo de maneira nenhuma. Então é isso, amado. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar. Não dá para a gente continuar vendo o mundo desenvolvendo de uma maneira tremenda, tecnologicamente, que está escrito lá em Daniel, que a ciência cresceria, mas tem deixado o homem a cada dia mais vazio, mais solitário, mais individualista, mais consumista. É isso que tem feito justamente a sociedade moderna, é isso. Isso não preenche. A pessoa está com mais desespero, as pessoas vão depender a cada dia dos medicamentos psicotrópicos para dormir, para quebrar justamente o estresse. É toda essa confusão toda. As academias crescem a cada dia, que a pessoa precisa se movimentar e o pau vai comendo à torta e à direita, mas não traz solução para a humanidade de maneira nenhuma. E a solução Deus deu justamente lá na cruz do Calvário. A vida do seu filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É aí nós precisamos a cada dia. E você está vendo que o crente, ninguém pode viver inquietamente com nada. Antes, deve levar o conhecimento de Deus. Esse que eu clamo a você. Mesmo que você ainda não assumiu o papel como filho de Deus, é uma criatura de Deus, mas é uma oportunidade, se dá a oportunidade de Deus. E o meio dessa oportunidade é nascer de novo. Porque a justiça de Deus exige que nós morremos. Então nós morremos para a nossa vida e recebemos a vida do Senhor em cada um de nós. Então nós não temos uma ação nossa, nós agimos dentro do mover de Deus na nossa vida em nome de Jesus Cristo. É isso que eu deixo. É justamente essa mensagem para você pensar, refletir e acordar. Porque você vai dar conta da sua vida. Eu falei isso. Não fique esperando que os outros, esperando lá. Você tem que fazer a sua parte. A Bíblia diz lá em João, nas cartas de João, olhai por vós mesmos, para que não perca o inteiro galardão. Entendeu? Então nós temos que justamente fazer isso. Nosso objetivo é encorajar você, não é lançar você contra o ministério que você congrega, contra seu pastor. O nosso objetivo é despertar você para a vida, despertar você para Deus. É Ele que dá vida, é Ele que dá respiração, é Ele que dá todas as coisas em nós, é Deus. Deus como vida e não Deus como religião. Muito obrigado e tenha uma semana de muita paz, muita alegria e muita prosperidade em todos os seus caminhos, em nome de Jesus Cristo.